Graça e paz. Nós vamos dar início à aula de hoje, então. Nós chegamos já no capítulo 16 aí do livro que nós estamos estudando, né, sobre a família, em Provérbios. E esta aula de hoje, então, é sobre o tema da pureza sexual, que, fazendo uma menção aí para o tema que nós estamos trabalhando esse ano, não é, de santidade, eu chamei aqui de santidade no sexo. E a lição aborda mais especificamente uma questão bastante delicada, não é, que é a do adultério, que precisa ser tratado com seriedade, não é, com respeito, mas também de modo bastante franco, no sentido de que é sempre preferível prevenir do que remediar, não é? Então essa é a ideia deste ensino aí. A lição se desenvolve, não é, com uma série de 6 camadas de proteção ao redor do nosso coração, que está representada aí por essa figurinha aí, né? De barreiras de proteção contra o adultério. Então nós vamos trabalhar essas 6 barreiras, não é? Essa construção aí, e levando em conta este versículo chave aí, não é? Porque ela se baseia no capítulo 5 de Provérbios e também outros capítulos ao redor do capítulo 5. Então eu destaquei este versículo aí como versículo-chave aí para a aula. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos 2 alvos principais nessa lição. O primeiro é a edificação nossa aqui, de cada um, pessoalmente. Todos, né? Homens, mulheres, casados ou solteiros, gente madura na fé, gente novo convertido, enfim, eu, você, todos nós. Nossa edificação pessoal é um assunto que nós precisamos considerar na palavra de Deus. E o segundo alvo é o nosso preparo para instruir aqueles que estão sob nossa responsabilidade, tanto na família, não é? Os filhos, netos, sobrinhos, enfim, no âmbito familiar, quanto na igreja, porque até alguns a família nem é cristã. Não é? Então é nossa responsabilidade também na igreja de instruir biblicamente sobre este assunto. Antes de entrar no assunto propriamente aí da aula, eu quero mencionar essas 2 advertências aí. O primeiro, esse versículo de Mateus 5:27, não é? Do próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte. Ele diz, né, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Mas não para aí, né? Ele diz então, eu porém vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Já pensou? E aí? Como é que nós ficamos, não é? E outra é a advertência do apóstolo Paulo, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, irmãos, vamos evitar, não é, aquele pensamento de distração, de pensar, essa aula seria muito boa para fulano de tal, né? Pena que ele não está aqui. Não, irmãos. Ou pensar, não, mas isso aí, na minha realidade, não é para mim, não é relevante essa aula para mim. Nós não podemos, irmãos, não devemos, ninguém deve considerar que está
tem uma imunidade aí contra esse mal. Então é uma lição que deve ser considerada com seriedade por todos nós, né? Nós vamos fazer uma leitura do texto básico, que está em Provérbios, capítulo 5. Né? Vamos fazer essa leitura conjunta, convido a igreja, então, a se colocar de pé. Os irmãos vão ler os versículos ímpares. Eu peço a Laí, minha esposa, para dividir comigo aqui, seguindo as irmãs, os versículos pares desse capítulo. Tá? Capítulo 5 de Provérbios, vamos ler o capítulo inteiro. Então, os homens me acompanham, as mulheres aqui com a Laí. Tá? Vamos lá então, versículo 1. Né? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe da água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do teu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Muito obrigado, irmãos, podem sentar. Obrigado, Laí. Vamos orar nesse momento para que o Senhor nos abençoe nesta aula. Amado Deus, nós nesse momento rendemos graças a Ti pela Sua santa palavra, para o Senhor nos falar tão claramente sobre todos os assuntos, pelo Senhor ter interesse em nossa vida, em proteger os lares, a família, os nossos jovens. Nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua proteção
e o teu cuidado sobre nossas vidas nesse momento, teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá para essa construção aqui. A primeira barreira, não é? Primeira proteção contra o adultério, apresentada por esse autor, não é? É o ouvir. Ouvir, prestar atenção, dar ouvidos à instrução. Primeiramente, a instrução propriamente dita, instrução falada. Não é? Dentro da família, nós vemos aqui no texto que acabamos de ler, não é? Já no primeiro versículo, inclina os ouvidos, o pai alertando o seu filho, dá-me ouvidos, no versículo 7. Já no capítulo seguinte, capítulo 6, nós vemos que não é só o pai que instrui a esse respeito o seu filho, a mãe também. Não deixes a instrução da tua mãe. Então essa é uma responsabilidade dos pais, de ensinar a respeito deste assunto em particular. É deste assunto que trata o capítulo 5 de Provérbios, que a gente acabou de ler aqui. Mas não é apenas ouvir. Existe a instrução pelo exemplo também, que deve acompanhar. Porque se nós não damos o exemplo, é difícil esperar que o filho vai ouvir. Se ele está vendo você fazer uma coisa e ensinando outra, não vai ser muito fácil dele querer te ouvir. Então nós temos em Filipenses essa exortação do apóstolo Paulo, né? Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós temos que ser modelos, irmãos, a esse respeito. Temos que fazer a santidade no sexo, primeiramente no nosso coração, em obediência ao Senhor. Não é? Porque se for só para ser visto pelos outros, aí quando ninguém estiver olhando, já viu o que vai acontecer. Não é? Ela deve ser a intenção primeira por obediência a Deus. Mas, se você não fizer isso, não vai ser ouvida a sua instrução. Então, existe o aspecto do exemplo que precisa ser dado. Vamos ler esse texto aqui, eu peço alguns irmãos que possam ler aí, não sei se tem um microfone, esse texto de 1 Coríntios 4, 14 a 16. Se alguém levanta a mão, lá aí, por favor, vamos o microfone ali. 1 Coríntios 4, 14 a 16. Lê esse texto, por gentileza, irmão. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Até o 16, né? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amém. Então essa admoestação, até porque muitos dos nossos jovens podem não ter a família, um pai crente. Então é nosso dever ensinar, admoestar como a filhos. Dar este ensino aqui, tanto nas aulas, na escola dominical, nas pregações, todo aquele que dirige a palavra, que aconselha, que vê a pessoa passando alguma dificuldade. Então, por gentileza, nós vamos dar esta palavra de orientação e sermos exemplos nesta área também. Não é? Então, essa é a primeira barreira, não é? Que é de ouvir. Porque se você já começa dizendo, não, eu não vou ouvir, isso aí não é para mim, não é? Aí já abriu espaço para o inimigo trabalhar. Não é? Opa, esse aí está distraído e não vai dar atenção
a estas advertências. É preciso começar ouvindo. Mas a segunda barreira é o evitar. Você às vezes se expõe desnecessariamente. Então vamos ver o versículo 8, que nós já lemos aqui, diz: não te aproximes. Para que ficar, né, se aproximando numa situação que você já sabe que tem um risco? No capítulo 7, fala de um rapaz sem juízo que ficava indo e vindo pela rua, não é? Seguindo o caminho da casa ali, da mulher adúltera. Então, por que a gente se expõe a isso? Os filmes, os sites, né? Fica ali dando bobeira, assim como se diz, né? Para ver o que acontece. Vai acontecer. Está se expondo desnecessariamente, você pode evitar. Se a abordagem for muito direta, pode chegar a ponto de ter que fugir mesmo, como foi o caso de José. Saiu correndo. Evitar. A parte da influência precoce deste assunto, não é? Cantares nos diz mais de uma vez: conjuro-te, ó filha de Jerusalém, não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Para que pegar uma criança, não é? E ficar já expondo ali, com roupas, aí acha engraçadinho, olha que bonitinho. Irmãos, com trejeitos, com comportamento impróprio para a sua idade, avançando, uma coisa que não chegou o momento ainda. Evitar é algo que está ao alcance. Eu preciso. Pense, situações que você pode prever que vai se aproximar de algo que você não devia. Então, é necessário evitar. Esta é a segunda barreira que está sendo construída. A terceira já começa a ser um pouco mais profunda. Os irmãos estão vendo que nós estamos nos aproximando aí, não é? A cada barreira mais perto aí do centro dessa questão. Perceber, ficar esperto, porque existem sinais. E são dois tipos de sinais, os externos e os internos. E os externos, irmãos, eles são diferentes dos internos. São os encantos. E o livro de Provérbios nos fala dos encantos da mulher adúltera. Mas nós vemos um paralelo nas mesmas áreas dos encantos da noiva de Cantares. Não existe algo errado em si nos encantos. Tanto a mulher virtuosa de Cantares quanto a mulher adúltera são mulheres, elas têm esses encantos. Aqui nós vemos a voz, não é? No versículo 3 que nós lemos aqui, os seus lábios destilam favos de mel. Olha que coisa doce de ouvir. Mas a noiva de Cantares também, o marido diz: a tua voz é doce. A formosura, não cobices no teu coração a sua formosura. Mas não há nada de errado na formosura. A noiva também tem de Cantares. Tu és toda formosa, querida minha. Deus deu formosura para as mulheres. Mas justamente é aí que está o perigo, não é? Porque aí você pode se deixar encantar. E a mulher adulta não chega dizendo: muito prazer, eu sou a mulher adulta. Não, você não sabe. O olhar, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Mas a noiva de Cantares, o marido diz: arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. E o perfume, irmãos, já perfumei o meu leito com mirra. Ela diz para o incauto que se aproxima dela. E a noiva de Cantares diz, o marido diz: a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano.
Cantares 4:11. Então veja que em todas essas áreas que são encantos visíveis, externos, o perigo é justamente esse, de que há uma declaração de que isso tem um poder, irmãos. Não é para a gente negligenciar, achar que pode chegar perto e pode ir incautamente tratando, porque existe um poder, esse poder está declarado honestamente. Presta atenção, existe um poder nisso. Então, antes de se aproximar e de se atentar para esses encantos, é preciso olhar o conteúdo. Porque aí, irmãos, aí a diferença é notória. Aí não tem... O diabo não chega para a pessoa, não é, com chifre, com um tridente na mão para espantar. Não. Você pode se enganar se você começar a observar apenas esses encantos. O primeiro conteúdo mostrado em Provérbios é que ela tem um comportamento fútil. Nós lemos no versículo 6 aqui que ela não pondera a vereda da vida, ela anda errante, sua maneira de viver. Já a noiva diz, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho para que eu não ande aí vagando? Ela está intencionalmente evitando ficar vagando, sem rumo, comportamento fútil. Sem recato. A mulher se apresenta no capítulo 7, verso 10, com vestes de prostituta. A sua maneira, o seu comportamento já é evidente. Já a noiva de Cantares, o marido diz dela, jardim fechado és tu. Um comportamento recatado, irmãos. Então não é que a mulher, para ser virtuosa, tenha que abandonar os seus encantos. Não, isso foi dado por Deus. Mas a advertência aqui é para observar primeiro, antes de você se expor a esses encantos, qual é o seu conteúdo. Ela é profana, ela mistura as coisas de Deus com o pecado sem a menor cerimônia. Ela acabou de dizer, paguei hoje os meus votos. E aí já convida o rapaz para cometer adultério com ela. Não tem a menor consideração com as coisas. Imagina que pode conviver com a sua prática religiosa e pecaminosa ao mesmo tempo. Enquanto que a mulher de Cantares, ela diz, irei antes que as sombras fujam. Irei ao monte da mirra e ao outeiro de incenso. Uma referência aí à sua prática devocional. Né? No final da tarde, ela tinha esse costume de meditar na cruz, de orar, de elevar a Deus. Então, é esses sinais que nós somos chamados aqui a perceber, a prestar atenção, a ficar esperto. Qual é a vida cristã? Qual é o relacionamento com as coisas de Deus? E por fim, ela é infiel. Ela se esquece da aliança do seu Deus. Se esquece não só do seu próprio marido. Então, se não é fiel ao seu marido, vai ser ao que vai cometer adultério com ela? Não vai. Já a noiva de Cantares diz, o meu amado é meu e eu sou dele. Então, aí está a demonstração da fidelidade. Agora aqui, irmãos, eu quero aproveitar e fazer um comentário sobre a aliança. Em 92, eu tive um estágio a serviço, né? Fui trabalhar na Alemanha. 9 semanas lá, sozinho. Né? No auge do meu vigor, aí, os filhos criança. Fui trabalhar no Centro Espacial lá da Alemanha.
A Alemanha é linda, tudo perfeito. Carro-pipa passando na rua para regar as tulipas ali. Parecia que mexer em qualquer coisa ali só podia piorar, porque era um lugar lindo e perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a distância, saber que tinha um oceano entre mim e a minha esposa. Uma angústia, uma situação ao mesmo tempo, lugar de trabalho maravilhoso, e ao mesmo tempo aquela angústia interna. Nas últimas semanas, para os irmãos terem ideia, eu ficava olhando os aviões ali, americanos, né, da OTAN, que passavam por ali sempre, e eu ficava mentalmente me transportando para dentro daquele avião, porque não via a hora de voltar. E o que eu queria chamar a atenção é que eu me peguei várias vezes fazendo esse movimento aqui. Eu nunca fui dar muito valor para símbolos, né? Aliança, bom, usar aliança, usa aliança. Mas ali, irmãos, eu percebi o valor da aliança. Eu me pegava fazendo, era algo, uma parte da Alaí que eu podia tocar. Irmãos, não despreze esse anel. É difícil entender porque, às vezes, uma pessoa casada deixa de usar a aliança. Não faça isso. É um símbolo, realmente, mas é a sua aliança. Sua aliança, antes de ser aliança com o seu cônjuge, é aliança com Deus, a qual a mulher adulta se esquece. Bom, vamos passar para a próxima barreira. Então, essa de perceber, ficar atento, ficar esperto, presta atenção, teme ficar se expondo aos encantos. Não é? Primeiro, percebe o conteúdo. A próxima barreira é avaliar as consequências, porque existem consequências e elas são graves, elas são gravíssimas para quem avançar este sinal. A primeira consequência é a reputação. Para que não deis a outrem a tua honra, nós lemos no começo, versículo 9 ali do capítulo. Não é? A perda da reputação. A segunda é a ruína. Ruína em 3 níveis, aí, ruína material mesmo, não é? Virão gastos, virão consequências financeiras. Dos teus bens não se fartem os estranhos. Haverão consequências físicas, irmãos. Não ficará sem castigo, diz o capítulo 6, verso 27 a 29, fala disso. Não vai ficar sem castigo. O castigo vem. E ruína moral. Seu opróbrio nunca se apagará. Irmãos, são consequências. É preciso instruir os filhos. Olha, Provérbios tem muito isso, não é? Avalie, adquira essa maneira, esse costume de olhar. Eu posso fazer isso? Pode. Qual vai ser a consequência? Vai querer encarar? Não é? E, por fim, a perdição, irmãos. Perdição da própria família. Não é? Capítulo 2, verso 19, diz: todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão. Perdição da própria família. Perdição da vida, desperdício da vida. Sim, irmã. Também. Não é só a sua. Se eu estou traindo meu marido com outro que é casado, eu estou abalando a estrutura da família do outro. O que será da vida daquela mulher, daqueles filhos daquele homem? Obrigado. Perdição da vida, chegar no fim da vida e dizer: como aborreci eu o ensino. Agora já foi. Desperdicei a minha vida. Perdi as oportunidades que eu poderia ter de construir uma família.
e destruir. E por fim, a perda da bênção. Aqui eu coloquei esse texto, não está no livro de Provérbios, mas pela questão que alguém pode pensar o seguinte: eu vou cometer um adultério e depois eu peço perdão. Já pensou? Deus vai me perdoar. A advertência de Hebreus, vamos ler esse versículo, alguém por gentileza, Hebreus 12, 16 e 17. Só levanta a mão aí que o presbítero Deman vai levar o microfone, tá? Hebreus 12, 16 e 17. O que aconteceu com quem agiu assim? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção que foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Obrigado. Você não sabe se você vai se arrepender depois. Eu peco, depois eu peço perdão. Quantas pessoas lutam depois para conseguir pastores ali no fim da vida tentando fazer a pessoa receber o perdão, e ela mesma não se perdoa e não consegue, não acha arrependimento. Desperdiçou a bênção durante a sua vida. Essas são as consequências que precisam ser avaliadas, precisam ser ditas e informadas antes, como formação dos nossos filhos. Então, esse é a camada aí protetora, não é? De avaliar as consequências. Estamos caminhando para os dois últimos, que são os mais fortes proteções. Os irmãos estão vendo que isso vai sendo construído aí, uma barreira em cima da anterior, né? E a próxima é celebrar. É algo positivo, irmãos, muito positivo e muito importante. Quando o Senhor Deus trouxe Eva para Adão, imagine a cena, não é? Deus preparou uma mulher e trouxe para Adão. Ele já tinha trazido os animais para Adão dar nome. Os animais são fantásticos. Mas agora o Senhor Deus percebeu, não tem muito a ver, né? E aí fez Eva e trouxe para Adão. E é interessante a reação de Adão, né? Ele não chegou e disse: que legal, põe ela ali no canto ali, depois eu vou cuidar dos animais aí depois eu lá vou olhar melhor o que o senhor fez. Não, ele teve uma reação de cair o queixo. Esta, afinal, era algo extraordinário que Deus preparou. E disse, não é? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Isso Deus concebeu, irmãos, antes da queda. O relacionamento matrimonial é algo do coração de Deus, é algo bom. Nós vivemos muitas vezes sob influência de filósofos gregos, não é? E às vezes isso penetra em ramos aí da cristandade, de achar que o espírito é bom, mas o corpo é mau. Então vem aquela ideia do amor platônico, não é? Que deveria ser o ideal. Não me toque, não é? Nós vamos nos amar aí num campo espiritual. Não, isso não é o ensino na Bíblia. Isso levou ao ascetismo, não é? A correntes de considerar o eros como um amor ruim, pecaminoso. Não. O erotismo, sim, que é o endeusamento
do Eros, colocar Eros acima de todas as coisas, inclusive da lei de Deus, dos limites que Deus deu. Não. Ágape é o amor incondicional de Deus. Deus é amor, Deus é ágape, é o amor incondicional de Deus. Mas Eros também é amor feito por Deus. Tem um lugar no coração de Deus, foi criado antes da queda do homem. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. E há uma advertência nesse versículo sobre os impuros e os adúlteros. O ato do adultério e o pensamento fora de sexo, fora do casamento. O adultério é o ato sexual de uma pessoa casada com alguém fora, que não seja o seu cônjuge. Isto é adultério. E o pensamento a respeito disso é impureza. Digno de honra entre todos. Não é como Deus fez uma válvula de escape, mas já que vocês são carnais, né, vamos fazer uma válvula de escape aí dentro do casamento eu faço de conta que não estou vendo. Não, existe uma virtude nisso, no coração de Deus. Efésios, vamos ler esse versículo. Efésios capítulo 5, 31 a 32. Só levantar a mão aí, por gentileza, quem puder ler. Efésios capítulo 5, versos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha que coisa impressionante, irmãos. Está falando do relacionamento conjugal. Serão os dois uma só carne. É amor. Grande é este mistério, diz o apóstolo Paulo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Este amor, irmãos, esta união no matrimônio, aponta para a união entre Cristo e a igreja, irmãos. Digno de honra entre todos. Isso precisa ser levado a sério, irmãos. Por si só. Mas além de ter uma virtude em si mesma, isto se torna uma barreira contra o adultério. E não é que justifique, né? Explica, mas não justifica. Que às vezes o adultério ocorre por falha em atentar para isso. Onde está a celebração do amor conjugal no casamento? Ela precisa ser levada a sério. A literatura, né, de sabedoria, e provérbios, eclesiastes e cantares, ela fala abertamente sobre esse assunto. Só não se fala mais sobre esse assunto porque não precisa, nós já nascemos com esse desejo que Deus colocou no nosso coração, mas existe, ela está sendo tratada abertamente, francamente. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, nós lemos aqui. Corça de amores, gazela graciosa, são termos evidentemente do amor conjugal. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias. É algo perene, não é para ser um amor ali como se fosse um objeto, né, que eu uso ali a hora que tenho desejo e depois descarto e acabou. Não, é algo perene, dentro da estabilidade do casamento. Aliás, sobre essa questão de tratar o sexo como objeto, irmãos, nós vamos enfrentar, dentro de não muito tempo, uma questão até estranha. Sexo com robôs. Já imaginaram isso? Seu filho vai visitar, vai fazer um trabalho de escola na casa de alguém, chega lá, tem um robô lá. O que tem? Não é uma pessoa, eu não estou pecando, né?
Como não, irmãos? Está tratando algo que é feito para ser um relacionamento pessoal. Alguém que você ama, que dá valor. Não é para ser feito com um objeto. Isso é rebaixar o valor de algo sublime que Deus fez para um sistema. Mas isso, como dá dinheiro, né, irmãos? Você pode imaginar que esse comércio vai se avançar e nós vamos ter que lidar com esse assunto. Então, vamos antever, antecipar, não é? Advertir. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os frutos excelentes. Quão formosa és e quão aprazível és, ó amor em delícias, diz Cantares, capítulo 7, verso 6. Né? Então, esta é a camada de proteção. Celebrar a bênção que Deus deu no próprio casamento. Está aí formando aí. Irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu me inspirei aqui nos patchwork da Laí, viu, para fazer essa figurinha aí. Eu acho que até que eu vou pedir para ela fazer uma arte aí, fazer esse negócio para a gente lembrar. A última camada é temer, porque não adianta todos esses recursos, todas essas práticas, toda essa maneira de desenvolver esses cuidados, se não tiver a proteção de Deus. E é assim que termina o capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 5, né, termina dizendo assim: os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. É preciso instruir e desenvolver o temor do Senhor, porque na hora da tentação, irmãos, nós não estamos enfrentando poderes aqui como se fosse um outro semelhante a nós, estamos enfrentando poderes espirituais, das trevas. Precisamos da proteção de Deus. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, irmãos. Nós podemos cair. É o temor a Deus, precisa ser desenvolvido, precisa ser cultivado. E por fim, esse versículo aí de Hebreus 4, vou pedir também que algum irmão, por gentileza, leia Hebreus 4, 14 a 16, e nessa hora, só levante a mão, por gentileza, que o microfone para quem está em casa poder ouvir, né? Que nessa hora é uma palavra não apenas de instrução, mas também de esperança para alguém que porventura tenha caído neste pecado. Não apenas o ato físico em si, mas o do coração, como nós lemos no começo, na advertência do Senhor, né? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém. Obrigado. Nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas. Não pense que Jesus não foi tentado nessa área. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe as nossas dificuldades em vencer a tentação. Apenas ele foi tentado sem pecar. Ele venceu. E ele está à direita do trono de Deus, intercedendo por nós.
Já pensou nisso, irmãos? A gente pede oração, não é? E nós devemos pedir oração uns para os outros. Nós devemos aprender essa interdependência, não é? Essa humildade, dizer, irmãos, eu preciso de orar, da sua oração. Nós vamos pedir oração para o irmão, não é? Para um líder da igreja, para o pastor, para alguém que você conhece que tem ministério de oração. E a gente é edificado, a gente sente o efeito daquilo. Agora, já imaginou, irmãos, que por melhor que seja a oração dessas pessoas, quando a gente compara com esse texto aqui, saber que Jesus está intercedendo por nós, o sumo sacerdote está intercedendo por nós. E ele conhece, porque às vezes quem a gente vai pedir oração não conhece direito, não passou talvez por aquela situação sua. Pode fazer ideia, mas Jesus passou, ele entende exatamente o que nós passamos. E aí vai uma palavra para aquele que já passou por esse problema, não é? O alvo da lição realmente é de prevenir e não de remediar, mas é preciso deixar essa palavra de que Deus, Ele tem misericórdia. Vamos a chegar diante do trono da graça de Deus e clamar a Deus. Não conservemos firme a nossa confissão. A virtude está no Senhor Jesus, não no pecador. O sangue dele foi suficiente, derramado na cruz, para nos purificar de todo pecado, limpar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então vamos chegar com confiança diante de Deus e suplicar a Deus por misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna. São coisas que ainda poderão acontecer e nós vamos pedir a Deus, Senhor, guarda-nos, protege-nos, ajuda a nós a conseguir instruir os filhos, os netos, especialmente nós estamos numa época aí, a gente sabe, né, o carnaval, uma época em que este assunto se torna muito fácil de acontecer, muito comum de acontecer, muito difícil de evitar. Então, é o momento da gente considerar essas coisas. Se algum irmão quiser comentar aí, nós ainda temos aí, acho que uns 5 minutos, né? Sim. Eu gostaria de só levantar isso, acho que o assunto realmente é muito importante. Agora, uma palavra que está bem comum hoje é o tal do assédio. Então, tanto o assédio, a mulher assediando o homem, quanto o homem assediando a mulher. Eu não sei qual deles é o mais eficiente, qual que é o mais perigoso. Mas o fato é que o assédio é um negócio sério. Então, por exemplo, na hora que você falou aí, ó, você tem que prestar atenção, tem que ficar esperto. Por quê? Por causa do assédio. Porque às vezes a pessoa vamos supor, estou falando aqui a mulher assediando o homem, que é o meu caso. Então, por exemplo, vai que uma mulher está querendo me assediar, em tese. Então, eu preciso ficar esperto, porque às vezes eu fico, puxa, olha, eu estou abafando, né? Eu sou como é que é? O dono da cocada preta aqui. Então, ou seja, realmente é um negócio muito cuidadoso. E o grande problema que eu entendo é assim, às vezes a pessoa faz um assédio, né? Vamos supor, a mulher pode assediar o homem mesmo sem querer. Então ela não está querendo, mas ela não foi cuidadosa o suficiente para falar alguma coisa que levou a coisa para uma outra interpretação. Então, realmente, irmãos, eu acho que essa aula foi excelente, porque nós precisamos ficar espertos em muitos detalhes, né? Hoje em dia, por exemplo, né, aqui no Vale, por exemplo, quem vai para a praia,
puxa, formosura está ali. Então, né, precisamos ter cuidado. Então, ou seja, aí você, não, ó, o homem crente não pode ir para a praia. Bom, sei lá, porque o negócio né, praticamente é isso aí. Então, meus irmãos, acho que realmente é bastante duro esse assunto aí, que a gente precisava levar mais em conta. Ouviram aí, irmãos? Diz que não pode ir para a praia de óculos escuros. Sim, sim. Eu dei uma estudada nesse capítulo, que eu tenho esse livro em casa. E eu me preocupei por conta dos filhos adolescentes, né? E você disse a respeito de instrução de filhos. Lá tinha um estudo de uma porcentagem que me chamou muita atenção, sobre os pais não advertirem os filhos a respeito dessa prevenção sobre a pureza da sexualidade. Foi uma porcentagem que chamou muita atenção. Quando os filhos vão para, mesmo seminário, foi uma pesquisa em seminário que foi feita. E o relato é de que, na porcentagem, a maioria deles, mais de 60%, relataram que os pais não conversavam com eles abertamente sobre esse assunto. Então, eu acho que ainda entre nós, a nossa população, como pessoas crentes, a gente tem uma barreira em conversar com os... Eu não, porque eu vou ser sincera, eu converso abertamente. Às vezes eu ouço pais falando entre a gente, que com dedos, assim, com muito dedo para conversar com os filhos a esse respeito. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e, desde pequenininho, a gente alertar, prevenir, conversar muito com os filhos. É muito importante isso. Porque eu, como tenho filhos adolescentes, eu vejo a conversa, eu vejo os amigos dos meus filhos que não são crentes, a vestimenta, o jeito daquela leveza das meninas em chegar com aquela sexualidade com os filhos. Então, assim, a minha vontade é mesmo de não deixar meu filho ter nem amizade com as meninas que não são crentes, né? Então, aquilo muito me assustou. Então, eu gostaria, assim, de que... Eu não sei, talvez sugerir que a nossa igreja tivesse uma... Eu não sei se já teve, porque francamente, eu não sou aluna de escola dominical. Eu dou aula lá no berçário há 14 anos. Eu estou me deleitando aqui nesse período agora de janeiro e fevereiro. Então, eu gostaria muito, assim, que tivesse mais esse tipo de preparo para os pais. Que os nossos pais fossem estimulados a conversarem mesmo, abertamente com os filhos a respeito dessa prevenção e assim, que o professor pudesse conversar assim abertamente com o pai, explicar assim, falar abertamente, vocabulário mesmo aberto. Eu acho que o filho deveria ouvir assim, assim, assim de você. Porque às vezes eu acho que até o próprio pai tem medo de falar um vocabulário mais aberto com o próprio filho. É verdade. Mais alguém quer dar alguma palavra? Posso só sim, comentar? Só pegando um gancho no que o Samuel falou, eu acho interessante, assim, às vezes, porque ele falou o seguinte, às vezes a mulher assedia e não está sabendo que está assediando. E a comunicação no casal, entre o casal, é muito importante, porque muitas vezes a própria mulher vê que tem uma outra que está meio que dando ali uma atenção exagerada ao seu marido, e a gente precisa ter esse canal de comunicação aberto, né? Muitas vezes a gente precisa alertar o próprio cônjuge e falar, olha, cuidado, né? Essa pessoa está muito próxima, parece que está um pouco carente. E, às vezes o marido não vê, às vezes a esposa não vê. E o cônjuge é que vai enxergar essa possibilidade de alertar, né? Como foi bem explicado aí, alertar, olha, fulano parece que está conversando muito, parece que está... A pessoa, às vezes, é casada, às vezes ela tem já um compromisso, mas não sei o que passa lá no casamento, que pode ser que esteja num momento de crise, né? E às vezes, esse diálogo tem que ser aberto. Fala, olha, cuidado, porque eu vi mais ou menos essa situação.
e vai ajudar, vai alertar, falar, bom, então esse sem querer não vai pegar desavisado, né? Então, a importância de comunicar, de conversar, de ser claro, né, nesse ponto de esclarecer um ao outro. Ajuda muito. Sim. Amém. Mais um ali, depois o Carlos ali. Oi, queria falar também sobre que ajuda na prevenção, né? A gente está partindo, como foi comentado aqui, que o outro que quer interferir, né? Mas pode ser que nosso coração se incline também, né? Não é só o ataque de fora, pode ser ataque de dentro também. Eu acho que é importante também a confissão, né? Quando tem alguma coisa que parte de você, confessar, né, os pecados para o cônjuge ou para alguém mais experiente, né, que daí já coloca a luz no problema e já corta, já, né? Amém. Obrigado, irmãos. Um cuidado importante é que você precisa vigiar e perceber, mas talvez estágios anteriores. Por exemplo, amizades ou envolvimentos que você tenha no trabalho, na escola, muito antes mesmo do ato sexual, da intimidade sexual. Se você permitir se envolver com uma outra pessoa, né, e você pode ser tentado ou dar oportunidade para outra pessoa também tentar se aproximar de você de uma forma íntima, né? Então, são passos anteriores, mas que nós temos que cuidar, né? Porque se você permitir relacionamentos, né, por exemplo, no trabalho, além de questões profissionais, é claro que você tem que ser humano, você tem que ser cuidadoso, tratar as pessoas com respeito, mas tem que ter limites. Tem que saber qual que é o limite, até onde você pode ir para não dar oportunidade para outra pessoa se envolver, né, além do limite, e você também, né? Você que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Amém. Amém. Roberto, aí aplica-se aquela famosa e batida frase de Lutero, né? Não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso evitar que eles façam ninho nela. Uhum. Amém. Eu acho que é dentro da prevenção, que você colocou da celebração, principalmente dependendo da idade do casal, tempo de casamento, tem muitas coisas que impedem ou interferem nessa celebração. Filhos estudando, filhos dentro de casa, filhos fazendo reuniões, até reuniões bíblicas, estudos bíblicos, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Isso tira a privacidade do casal, né? E muitas vezes preocupado com o trabalho, com como que vai pagar a escola, como que vai pagar isso, pagar aquilo, e o casal não celebra, não tem intimidade assim completa. Acredito que para o homem é mais fácil ele se desligar da casa, né, e ficar só para a mulher. Mas a mulher é muito mais difícil, porque a cabeça dela ela fica preocupada com um milhão de coisas, né? Então, acho que é preciso tirar tempo para celebrar e guardar um dinheiro. Ó, nós vamos sair um final de semana, você e eu, sem filho. Vai desligar o celular, deixa lá com o tio, com a tia, com uma pessoa de confiança, com o pastor, comigo, pode deixar. Fala, olha, nós vamos cuidar, nós dois aqui, para celebrar. Isso também ajuda na prevenção e muito. Amém. Irmãos, nós vamos ter que encerrar, porque já tocou o sinal ali. Apenas o coordenador aí da escola dominical pediu para eu avisar que no domingo que vem a aula será sobre o ensino da criança. Então, os irmãos já estão atentos aí, não é? Para esta aula domingo que vem. Vamos terminar com a oração
Senhor amado Deus, muito obrigado por esse tempo, pela contribuição dos irmãos, pelo Senhor se manifestar no nosso meio, ó Deus, por termos o amparo, o apoio uns dos outros e, acima de tudo, ó Deus, por termos a Tua proteção, Senhor, Teu amparo, Seu cuidado sobre nossa família, porque precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, leva-nos também para casa agora, na proteção do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.